aberta em 1 Reis, capítulo 7, nós vamos esmiuçar este texto, que é conhecido de forma significativa em nosso meio. Diz assim: e deixou Salomão de pesar todos os utensílios pelo seu excessivo número, não se averiguando, pois, o peso do próprio. O som está ótimo, Deus abençoe o vaso, o ar de Deus que está no som, amém? O tema da mensagem nesta noite é o peso do cobre, ok? O tema da mensagem nesta noite é o peso do cobre. Diz a Bíblia, no irmão Cleito, que o peso do cobre ele não podia ser averiguado, ou seja, não se podia averiguar. E eu creio que é o que atiça até a nossa curiosidade, né? Se a Bíblia diz que o peso do cobre não se podia averiguar, como que o tema da mensagem é o peso do cobre? Então, eu peço a sua atenção para que possamos compreender. Amém? No versículo 13 e 14 de 1 Reis, capítulo 17, para quem deixou a Bíblia aberta, diz assim: e enviou o rei Salomão e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era este filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e entendimento, e de ciência, para fazer toda a obra de cobre. E este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. Aqui nós podemos fazer menção de uma verdade. E que verdade é essa, irmão Cleito? Quando nós temos clareza a respeito da nossa vocação, nós ficamos naquilo que nos cabe. Perceba que o homem que é chamado, ele tem habilidades ou talentos bem específicos. Diz a Bíblia aqui, nós acabamos de ler, que ele fez toda a obra de cobre no templo de Salomão. Ou seja, quando eu tenho clareza da minha vocação, quando você tem clareza daquilo que lhe foi dado, daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, isso nos habilita, né, e nos permite permanecer ou ficar naquilo que nos cabe. Quem entendeu, diga amém? Amém. Então vamos lá. Agora olhe para cá que tem uma situação bem interessante. Salomão, ele era muito rico, sim ou não, irmão? Amém. Salomão, ele era muito rico. Salomão, ele era dotado de uma sabedoria única e também bem específica. Agora olhe para cá. Salomão não fez isso. Repito, Salomão não fez isso. Mas imagina comigo, vamos conjecturar. Imagina comigo se Salomão caísse na asneira de deixar o eu entrar. E ele desse uma olhadinha para o cobre e pensasse dentro de si: eu vou dar um jeitinho. Eu gostaria de ressaltar que Salomão não fez isso, ok? Mas imagina, se Salomão caísse na asneira de deixar o eu entrar e dissesse dentro do seu coração: primeiro, eu sou muito sábio. Segundo, eu sou muito rico. E olhasse para o cobre e pensasse consigo mesmo: eu vou dar um jeitinho. Repito pela última vez, Salomão não fez isso. Mas conjecturando, imagina se Salomão fizesse isso. Nós abrimos duas linhas de pensamento, se agarrando a expressão jeitinho. Repita comigo: jeitinho. Jeitinho. A igreja está ligada. A expressão dá um jeitinho, nós vamos abrir duas linhas de pensamento. Redobre sua atenção. A primeira linha de pensamento é radical. Jeitinho de forma radical, ou seja, vai contra os princípios bíblicos. Vai contra a lei estabelecida pelos homens na terra. Irmão Cleito, não entendi, vai entender agora. O jeitinho não nos cabe. O jeitinho não nos serve. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso é a primeira linha de pensamento, se agarrando a expressão dar um jeitinho no âmbito radical. Agora nós vamos falar também sobre a segunda linha de pensamento, que é o quê? Irmãos, não dá para espiritualizar tudo. Tem coisas que às vezes um jeitinho de fato é só um jeitinho. Amém? Então nós vamos falar sobre esses dois tópicos. No método radical, dar um jeitinho. Olha para cá. Ilustração não real. O rapaz é da igreja, a moça não é. Ou a moça é da igreja, o rapaz não é. E ainda assim iniciam um relacionamento. O que é esse, irmão Cleito? Pessoas que optaram por dar um jeitinho. As pessoas iniciam um relacionamento sem orar, sem jejuar, ilustração não real,
sem consultar a Deus, sem buscar a direção de Deus, a saber que Ele é o nosso Criador, ou seja, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e do que qualquer parente que temos ou amigos e amigas que possamos ter. E Ele é dotado da onisciência, ou seja, Ele sabe do futuro, das coisas antes que aconteça. Inicia o relacionamento sem orar, sem jejuar, sem consultar a Deus. O que é isso? Pessoas que optaram por dar um jeitinho. Quem entendeu, diga amém? Vou esmiuçar. Pessoas que optam por morar junto sem casar. O que é isso, irmão Cleide? Pessoas que escolheram dar um jeitinho. Eu estou sendo claro, irmãos? Percebe que o jeitinho não nos cabe na primeira linha de pensamento. Dar um jeitinho no âmbito radical. Percebe que o jeitinho não nos convém? Olhe para cá. Todo o setor de trabalho, todo lugar, existem instituições, né, aí fora, que você não entra com determinadas roupas, correto? Existem mulheres que se tiver de saia não entra, tem que voltar. Existem homens que se tiver de bermuda não entra, tem que voltar. Não existe isso aí fora? Amém ou não amém? Existe. Por quê? Porque existem regras, um padrão pré-estabelecido que não pode ser quebrado. Então, o que é dar um jeitinho? É quando esse padrão ou essa regra, no nosso caso que somos cristãos, está aqui a Bíblia, o nosso manual de vida, pré-estabelecido por Deus, não é quebrado totalmente, mas ele é manipulado. Como? De forma que venha a ser conveniente para aquele ou para aquela que está querendo manipular uma determinada regra, um determinado padrão ou um determinado princípio bíblico. Irmão Cleito, não entendi, deu lá na minha cabeça, vai entender agora. Saul, quando olhamos para a história de Saul, que eu creio que a maioria aqui já ouviu a história dele diversas vezes, o homem que falou que cumpriu a missão de Deus quando na verdade não havia cumprido. Deus falou para Saul, vai aniquilar todo mundo, aniquila os amalequitas. O que Saul fez? Poupou o melhor do gado, poupou o rei. As pessoas estão olhando e estão falando, Saul é um homem generoso, Saul é um bom rei. Quando ele está diante do profeta, Saul enche a boca para falar o quê? Obedeci às ordenanças do Senhor. Enquanto Saul fala, o ouvido do profeta está aguçado e ele ouve o barulho do gado que o rei Saul havia poupado. Aonde você quer chegar, irmão Cleito? Redobre sua atenção. Saul obedeceu a ordenança de Deus parcialmente e não totalmente. Na ótica de Deus, é como se tivesse desobedecido. Então, para Deus, você já deve estar familiarizado. Eu vou começar a simplificar para não ficar complexo para quem ouve. Você já ouviu que Deus não quer de mim e de você 50%, 70%, 80%. Deus requer de nós o quê? Uma entrega total. Se eu não obedeço totalmente, de forma legítima, aquilo que Deus está me ordenando ou me propondo, porque nós temos o livre arbítrio, obedecer ou não obedecer, ir ou ficar, e por aí vai. Então, nós vamos estar como Saul, alguém que obedece parcialmente e não totalmente. Vamos lá, eu não quero dar muita volta, né? Então Saul, repito pela última vez, obedeceu parcialmente, mas não totalmente. Saul olhou para a ordenança de Deus por intermédio de Samuel, refletiu, estou conjecturando com minhas palavras, e pensou consigo mesmo, eu sou rei, tenho um determinado poder aquisitivo. No linguajar mais simples, a autoridade está comigo. No linguajar mais simples ainda, o que me impede de dar o famoso jeitinho? Qual foi a consequência? Passou dele o reinado. Calamachura. Ou melhor dizendo, Deus o rejeitou, né? É melhor não reinar tendo Deus do que reinar sem Deus. Eu vou repetir para o seu coração pegar isso. É melhor não reinar tendo Deus. Não entendi? Você senta no banco, levanta a tua mão, adora a Deus, ouve a palavra da glória, mas você não prega, você não canta, você não dirige culto, você não está à frente de nada. Alguém olha para você e fala, meu Deus, esse irmão é muito parado.
Meu Deus, essa irmã é muito parada. Por quê? Porque está sempre na igreja, mas não se envolve em nada. Está sempre na igreja e aparentemente, aos olhos de quem te olha de longe, não faz nada. É melhor estar assim e naquele grande dia ouvir a trombeta, a 7ª trombeta soar, do que estar envolvido em tudo, à frente de tudo, sendo o primeiro a chegar, a última a sair e ouvir: eu não vos conheço. Glória a Deus, aleluia. Então, na primeira linha de pensamento, partindo do princípio, conjecturando se Salomão deixasse o eu entrar, eu sou muito sábio, eu sou muito rico, olhasse para o cobre e caísse na asneira de querer dar um jeitinho, resolver do seu jeito. Radicalmente o jeitinho não nos cabe, não nos serve. Agora, de forma maleável, segunda linha de pensamento, não dá para espiritualizar tudo. Olhe para cá. Às vezes um jeitinho de fato é só um jeitinho, irmão. Ilustração não real. Quem tiver ligado vai pegar. Imagina você com 3 TV dentro de casa. 3 televisões dentro de casa. O controle de uma quebra. Mas você percebe que um dos controles das outras 2 que ainda funcionam também funciona nessa terceira TV que o controle quebrou. Lógico, logo você vai pensar e vai fazer o quê? Eu vou dar um jeitinho. Entendeu? Como ninguém deu glória quando eu falei das 3 TV, eu vou presumir que todo mundo aqui tem 3 televisões dentro de casa, mas vamos continuar. Então, irmãos, às vezes um jeitinho é só um jeitinho. Não dá para espiritualizar tudo, ok? Então vamos lá. Agora vamos para usar. 1 Crônicas capítulo 13. Vou tentar resumir, que eu quero não tomar muito tempo, pretendo não tomar muito tempo. A arca está sendo levada, ok? De uma forma indevida, mas aí não é com Uzá nem com Aiô que está guiando a arca. É com o rei Davi, que é a autoridade máxima, que deveria conhecer, buscar saber como de fato a arca deveria ser, se deslocar, se locomover, ok? Só que Uzá, conjecturo eu no meu pouco entendimento, que ele já está esbarrando na linha de limite de Deus. Então, quando os bois tropeçam e ele toca na arca, diz a Bíblia que ele morreu na hora. Olhe para cá, o rei Davi, que é a autoridade máxima, já está dando um jeitinho. Uzá e Aiô, que está guiando a arca, também está dando um jeitinho, conjecturando. Uzá está caminhando na linha de limite de Deus. Quando os bois tropeçam, dentro desse contexto, imagina o que está na mente de Uzá. Eu vou dar um jeitinho. Para quê? Para a arca não tombar, para a arca não cair. O que acontece? A Bíblia diz: Uzá morreu na hora. Outra história conhecida, Ananias e Safira tentaram dar jeitinho, tentaram agir com engano mediante os apóstolos, os homens de Deus. O que aconteceu? Morreram. Primeiro um, e pouco tempo depois, a esposa, se não me falha a memória, posso estar equivocado. Mas o fato é que os 2 morreram. Por quê? Porque escolheram dar jeitinho. Então olhe para cá, redobre sua atenção. Dentro da segunda linha de pensamento, partindo do princípio que às vezes um jeitinho, de fato, é só um jeitinho, dentro desta linha, ok? Você pode dar jeitinho na tua casa, você pode dar jeitinho no seu trabalho, você pode dar jeitinho no seu curso, você pode dar jeitinho na sua faculdade, você pode dar jeitinho aonde você quiser, mas a Bíblia me ensina e nos adverte nessa noite: não queira dar jeitinho nas coisas de Deus. Glória a não Deus. Queira dar jeitinho na obra de Deus. Porque quem tenta dar jeitinho nas coisas de Deus se arrebenta. Quem tenta dar jeitinho nas coisas de Deus quebra a cara. Olha para quem está do teu lado com carinho, respeito, mas com autoridade. Diz para ele: existe uma forma. Olha para ele e diz: existe um método. Relemante, calabrando raio. Olha para cá. Salomão ele era muito rico. Salomão ele era muito sábio. E existe algo que eu acho extraordinário nesse texto. O que, irmão Cleiton? Mesmo sendo muito rico, mesmo sendo muito sábio, isso não isentou Salomão de precisar de pessoas. Glória a Deus.
Stel, Inai, Kou, Calabando-se. Diz a Bíblia, não, irmão Cleito, que chamou quem? Chamou lá o Irão de Tiro para trabalhar em cobre, fazer toda a sua obra em cobre. Aqui nós fazemos menção de duas verdades. Primeira verdade, reconheça que você precisa de pessoas. Que te calabada sai. Relemante o calabrando raio. Antes de eu vou liberar essa segunda verdade. Qual é a segunda verdade, irmão Cleito? A sua bênção está nas mãos de quem você menos espera. Então trate todo mundo muito bem. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, olha, dá uma olhadinha, não fala nada, só olha. Isso. Agora olha para mim, faz aquela cara de metido mesmo. Isso, faz aquela cara de metida de quem está com um milagre na mão. Relemante calabrando e Salomão muito rico, Salomão muito sábio, mas isso não isentou ele de precisar de pessoas. Reconheça que você precisa de pessoas e trate todo mundo muito bem. Por quê? Porque você não sabe de onde o seu milagre vai vir. E a voz da experiência diz que geralmente é de onde de quem nós menos esperamos. Versículo 41 de 1 Reis, capítulo 7. A saber, as duas colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das duas colunas e as duas redes, para cobrir os dois globos, dois capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. Versículo 41 de 1 Reis, capítulo 7. Olhe para cá, eu quero a sua atenção para duas situações significativas que merecem a nossa atenção. A primeira, a palavra colunas, ok? Está no versículo que acabamos de ler. A segunda, a palavra obras de redes, ok? Então vamos lá. Primeiro, duas colunas, repita comigo, duas. Pode ser melhor, duas? Então olha para cá, duas colunas, está no texto. Simbolicamente falando, duas linhas de pensamento, ok? Duas colunas, duas linhas de pensamento. Primeira linha de pensamento, a primeira coluna, oração. A segunda coluna, palavra. Eis aí o tema da campanha: uma igreja forte em tempos de crise, ou uma igreja forte em tempos difíceis. Como, irmão Cleito? Qual é a forma? Qual é o método? Tem que ter duas colunas. A primeira, oração. A segunda, palavra. Aqui está o segredo para as igrejas manterem as suas portas abertas. Aqui está o segredo para a casa não ruir. Quem sabe, alguém já deu uma olhadinha de longe para o teu casamento. Alguém já deu uma olhadinha de longe para a situação que você está vivendo e está dizendo, vai ruir. Eu mandar calabaço, andar candarado. Mas o céu já deu uma olhadinha lá de cima e contemplou e falou, não vai não. Porque eu já contemplei uma coluna de oração ali. Eu mandar calabaço, andar candarado. Alguém está apontando para alguma situação da sua vida, na sua casa, na sua família e está dizendo, vai desmoronar, vai ruir. Vai acabar, e o céu está olhando e está dizendo, não vai não, porque eu já contemplei uma coluna de palavra ali, alguém que mergulha, segunda linha de pensamento. Na segunda linha de pensamento, a primeira coluna vai simbolizar, não estou dizendo o que é, na segunda linha de pensamento, a primeira coluna vai simbolizar a palavra da sabedoria. A segunda coluna vai simbolizar a palavra da ciência. Eu não sei quem tem fé para receber, mas Deus nesta noite está liberando sobre a vida de alguns aqui a palavra da sabedoria. E sobre a vida de outros, Deus está liberando a palavra da ciência. Eu ainda quero me agarrar a essa expressão duas colunas e abrir uma terceira linha de pensamento. Ouvi uma mulher de Deus pregar com muita sabedoria sobre Êxodo, capítulo 14, 15, se não me falha a memória. Quando Deus abre o mar vermelho, aquela mulher usa a expressão parede de água, isso me chamou a atenção. Ela disse que quando o povo de Israel foi atravessar o mar vermelho, Deus abriu o mar com um vento forte, que soprou toda aquela noite. Moisés com o cajado na mão, estendeu a mão, estou resumindo, e ela usou a seguinte expressão: uma parede de água à direita, uma parede de água à esquerda, e o povo atravessou. Água. A maioria dos pregadores e pregadoras da palavra do Senhor vai usar de forma simbólica e atribuir a água à palavra de Deus, ou seja,
duas paredes de água. O povo passou pelo meio. Deus abriu o mar, uma parede de água à esquerda, à direita, e uma parede de água à esquerda. Só estou reforçando o que já foi dito. A primeira parede de água, simbolicamente falando, repito, simbolicamente falando, a palavra da sabedoria. A segunda parede de água, simbolicamente falando, a palavra da ciência, irmão Cleiton. Eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu não vejo escapatória. E detalhe, o mar ainda não se abriu. Mergulha na palavra, se envolve na palavra, deixa a palavra da sabedoria se manifestar na sua vida, deixa a palavra da ciência se manifestar na tua vida, que quando você cair, se der conta, já atravessou para o outro lado. Eu gostaria de ressaltar uma diferença significativa sobre a vida daquele e daquela que anda sobre as águas, sobre a vida daquele e daquela que Deus abre o mar vermelho. Mateus capítulo 14, quando Pedro anda sobre as águas, não se preocupe que eu estou resumindo, é uma experiência pessoal de Pedro, e os outros estão apenas contemplando. Alguém está dentro do barco olhando e dizendo uau, alguém está olhando dentro do barco e está dizendo que incrível, alguém está olhando dentro do barco e dizendo meu Deus, eu nunca imaginei que iria ver um homem como este caminhar sobre as águas. Mas a experiência pessoal é algo que só Pedro, aspas, a saber que Jesus também andou sobre as águas, está vivenciando. E o mar vermelho, irmão Cleiton, quando abre, diz a Bíblia que todo o povo passou pelo mar. Irmão Cleiton, ainda não entendi. Se você já andou sobre as águas, glória a Deus e aleluia. É uma experiência que já serviu de testemunho para muitas vidas e vai continuar servindo de testemunho para muitas vidas. Se você já andou sobre as águas, meu irmão, se você já andou sobre as águas, minha irmã, glória a Deus pela tua vida, porque quando tu abrires a sua boca para falar sobre, será com poder, unção e autoridade. Agora eu tenho a palavra que talvez você não dê glória. E qual é? Se você não andou sobre as águas, você não vai andar. Por quê, irmão? Porque a palavra que Deus me deu é: eu não vou segurar na tua mão e te levar para andar sobre as águas, para você apenas ter uma experiência individualista comigo. Não, eu vou abrir o mar, porque o que eu vou fazer na tua vida, vai alcançar teu filho, vai alcançar tua filha, vai alcançar tua mãe, vai alcançar o teu pai, vai alcançar o teu irmão, tua irmã, vai alcançar os parentes de perto, os parentes de longe. Se você soubesse que quando esse mar que está fechado na tua vida se abrir, Deus vai te levantar como um bom samaritano, como uma boa samaritana na vida de muita gente. Glória a Deus. Que te calabada, olha para quem está atrás, para não se trata só de você. Que te calabada, olha para cá. Quando Deus abrir a porta, não vem querer segurar o dízimo, não. Dá o dízimo, oferta na casa do Senhor, abençoa quem precisa. Olha para cá. Quando Deus abrir o mar e você ser chamado pelo nome para aquela promoção, você não está entendendo. Enquanto eu estava ali no meu lugar, Deus estava falando no meu ouvido: Cleiton, diz para a igreja que as correntes de ferro estão quebrando, que os grilhões estão sendo despedaçados e que eu estou abrindo o caminho. A palavra que Deus me deu é: eu não vou abrir o caminho. A palavra que Deus me deu é: eu estou abrindo o caminho hoje. Eu estou abrindo para agora. Aleluia. Glória a Deus. Olha para cá. Igreja forte em tempos difíceis. Primeiro segredo: tem que ter duas colunas. Descer o relo aqui, não se preocupe que eu não vou levar nada para casa hoje. Duas colunas, sabe por quê? Tu viu o que o homem de Deus fez aqui, guiado pelo Espírito Santo? É porque é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele e daquela que estiver só porque caindo, quem levantará? Duas colunas. A igreja forte em tempos difíceis tem que ter oração e palavra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Dentro deste versículo ainda que nós lemos, nós vamos achar a expressão duas obras de rede, ok? Redobre sua atenção. A primeira obra de rede vai simbolizar e representar a pregação. A segunda obra de rede vai simbolizar e representar o ensino, ok? Vou repetir. Perdão.
A primeira obra de rede vai simbolizar e representar a pregação. A segunda obra de rede vai simbolizar e representar o ensino, ok? Então vamos lá. A primeira obra de rede, que se trata do pregar. Irmão Cleiton, por quê? Perdão. Por quê e para quê? Ó, primeira obra de rede, que se trata do pregar. Irmão Cleiton, por quê e para quê? Vamos lá. Para trazer os que estão fora para dentro, ou melhor dizendo, para trazer os que estão do lado de fora para dentro e para animar e fortalecer os que estão dentro do templo, ok? Eu vou repetir para você redobrar sua atenção. Primeira obra de rede, pregar. Irmão Cleiton, por quê e para quê? Lá vai. Para trazer os que estão do lado de fora para dentro e para animar e fortalecer os que estão dentro do templo. Glória a Deus. Que é isso, irmão Cleiton? A primeira obra de rede, a saber, pregar, ou seja, pregação. Segunda obra de rede, qual é, irmão Cleiton? Ensinar, em outras palavras, discipular. Irmão Cleiton, por quê? Para quê? Lá vai. Para enraizar e manter os que estão dentro do templo. Segunda obra de rede, ensinar, discipular. Irmão Cleiton, por quê e para quê? Para enraizar e manter os que estão dentro do templo. Eu quero abrir um parênteses e ressaltar que sabemos que nós somos templo, ok? Então essas duas obras de rede, o fundamento principal delas é a salvação, que é a confessar Jesus Cristo como o suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e trilhar o caminho que é Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então aqui está o segundo segredo da igreja forte em tempos difíceis. Qual é o segredo? Tem que ter obras de rede. E não é só uma, é duas. Se tem duas obras de rede, a igreja em tempos difíceis é forte. Se tem duas obras de rede, a igreja em meio à crise é forte. 1 Reis, capítulo 7, versículo 43. Você vai achar a seguinte expressão: juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, ok? Eu não vou entrar aqui na questão dessa obra de cobre, como que era no âmbito literal, ok? Eu vou falar no campo simbólico, ok? Então, simbolicamente falando, se agarrando ao fato de ter 10 pias em obra de cobre, está no texto, simbolicamente falando, trazendo para mim, para a tua vida, a respeito da funcionalidade que costuma ter a pia que está interligada a lavar, surge a pergunta: por que 10 pias? Simbolicamente falando, eis aí a resposta: porque existem muitas áreas da minha e da tua vida que precisam ser lavadas. Glória a Deus. Há um convite do Espírito Santo para mim, para a tua vida nessa noite. Que convite é esse? Começa a refletir agora. Que áreas são essas que precisam ser lavadas? Sabe por quê? Diz a Bíblia, nós irmão Pedro, que a palavra limpa. João capítulo 15: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tem muitas áreas das nossas vidas que precisam ser lavadas, mas eu glorifico ao Deus da palavra, ao Deus da verdade, porque por intermédio da palavra Ele está lavando. Eu quero ousar em fé que Deus está limpando manchas de corações aqui por intermédio da palavra. Você disse que não consegue perdoar, mas Deus está dizendo: a minha palavra e o meu Santo Espírito na tua vida te habilita a perdoar. Deus está lavando todo o joio, tudo aquilo que o adversário da tua alma tentou implantar na minha, na tua vida. Por quê? Porque diz a Bíblia que nós fomos marcados, que nós somos dele e que o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Versículo 44, 1 Reis capítulo 7. Como também o mar, só vou reforçar o que já foi falado, versículo 44. Como também o mar e os 12
e os 12 bois debaixo daquele mar. O que é isso? É a obra de cobre, ok? É a obra de cobre que está sendo feita no templo, tá bom? Então vamos lá, vou repetir. Como também um mar. Eu quero a sua atenção para a palavra mar, ok? Como também um mar e os 12 bois. Sua atenção para a palavra bois. Debaixo daquele mar. Escute, se você me acompanha no YouTube, Bebê Cleiton Minas, oficial para quem não acompanha ainda, você já deve ter visto a expressão de que o bovino macho castrado é conhecido como boi. O bovino macho reprodutor é conhecido como touro, ok? Diz a Bíblia aqui no irmão Cleiton, os 12 bois debaixo daquele mar. Bois, ou seja, bovino macho castrado. Gostaria de tirar a palavra castrar, castrado, que vem da palavra castrar, e substituí-la pela palavra cortar. Perguntinha do Espírito Santo: o que você precisa cortar da tua vida hoje? Olhe para cá. Se precisa cortar algumas pessoas do seu WhatsApp, corte. Se precisa cortar algumas pessoas do seu Facebook, corte. Se precisa cortar algumas pessoas do seu convívio, corte. Se precisa cortar o acesso de algumas pessoas à sua casa, à sua mesa, corte. Mas só não corte a sensibilidade ao Espírito Santo. Só não corte a sensibilidade de discernir quando ele está falando e quando ele não está falando. Quando ele está e quando ele não está. E por que é tão importante, irmão Cleiton? Gálatas capítulo 5. É necessário cortar a inimizade. Gálatas capítulo 5, é necessário cortar a porfia, é necessário cortar a lascívia, é necessário cortar entre tantas outras coisas que eu não vou entrar nessas questões para não me demorar. Então quero fazer menção de uma verdade, com base no versículo 44, vou repetir pela última vez, como também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar. Boi, redobre sua atenção, bovino macho castrado, que vem da palavra castrar, que vai ser substituída pela palavra cortar, ou seja, que a palavra cortar está interligada à renúncia. Deixa eu ver quem está ligado, repita comigo: renúncia. Renúncia. Pode ser melhor: renúncia. Renúncia. Então lá vai, aqui nós fazemos menção de uma verdade. Que verdade é essa? Segura: um mar de oportunidade só se abre para quem tem uma vida de renúncia. Eu tenho uma palavra para alguém aqui nessa noite, redobre sua atenção. Não é para quem renuncia de vez em quando, não é para quem renuncia quando dá na telha. Não, presta atenção na palavra que está sendo entregue. Para quem tem uma vida de renúncia, para você que está levando a preciosa semente, andando e chorando, Deus está dizendo: o mar de oportunidade não vai se abrir, já está se abrindo. Eu não vou fazer, eu já estou fazendo. Deus está dizendo: você vai fazer aquele curso, você vai entrar naquela faculdade, aquela vaga de promoção é tua, Deus vai fazer. Que decalabada sai. Estamos caminhando para o final, não se preocupe. Versículo 47. E deixou Salomão de pesar todos os vasos, em algumas traduções, utensílios, pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Lembra do tema da mensagem? O peso do cobre. E que peso é esse que diz a Bíblia no irmão Cleiton que não pode ser averiguado? Que peso é esse que não pode ser calculado? Calamachúria. Anota aí: o peso de glória. E manda calabachúria anda candará. Estou caminhando para o final, prometo. Olha para cá. Versículo 47. Eu quero a sua atenção, por gentileza, nas seguintes expressões: pesar todos os vasos, ok? Sua atenção para a palavra vaso. Eu gostaria da sua atenção para a seguinte expressão: excessivo número, ok? Vasos, excessivo número. Você vai entender lá na frente. E eu quero a sua atenção para o peso do cobre, que não pode ser averiguado. Que peso é esse que não pode ser averiguado? O peso de glória. Aqui começamos a fazer menção de algumas verdades bem interessantes. A primeira verdade é: o peso de glória não pode ser averiguado. Eu senti um peso de temor de Deus aqui, eu vou repetir. O peso de glória não pode ser averiguado. Eu vou esmiuçar aqui.
Não caiam na asneira de tentar averiguar o peso de glória com a sua hermenêutica, exegese e homilética, porque o peso de glória não pode ser averiguado. Por que, irmão Cleito? Lá vai. Porque Ele é o soberano, e quando Ele quer, o peso de glória vem como uma coluna de fogo. Quando Ele quer, o peso de glória vem como uma nuvem que paira. Alguém pegou. Quando Ele quer, o peso de glória vem como uma voz de uma multidão. Quando Ele quer, o peso de glória vem como voz de trovão. Quando Ele quer, o peso de glória vem como voz de relâmpago. Mas também quando Ele quer, o peso de glória vem como a voz de muitas águas. Quando Ele quer, o peso de glória vem como uma voz mansa e delicada. Quando Ele quer, o peso de glória faz a enfermidade fugir. Quando Ele quer, o peso de glória abre porta onde não tem porta. Quando Ele quer, o peso de glória muda a vida e muda histórias. O peso de glória não pode ser averiguado. Glória a Deus. O que te calabada sai. Versículo 47 ainda 4 verdades e encerra. Primeira verdade: Deus vai trazer um número excessivo de vasos. Uma pessoa creu, eu vou repetir para tu ter outra oportunidade da glória, porque eu estou falando a respeito dessa igreja. Deus vai trazer um número excessivo de vasos. Glória a Deus. É motivo de dar glória mesmo, porque eu quero abrir um parênteses, eu não disse rebeldes, eu disse vasos. Stel, Iná, Igol, Calabando-se. E se você quiser esmiuçar o assunto sobre vaso, está lá no canal no YouTube, pré-conferência profética, o barro nas mãos do oleiro. Os 7 vasos que faltam, você vai ver os princípios fundamentais que caracterizam de fato um vaso nas mãos de Deus. Glória a Deus. Versículo 47, segunda verdade. Nós, repita comigo, nós. Muito fraco, nós. Só ir para cá. Nós vamos formar um número excessivo de vasos através do discipulado. Tem alguém aqui que crê nisso? Eu repito 2 vezes para você. A primeira tu pega na mente, a segunda vai para o coração. Vamos lá. Nós vamos formar um número excessivo de vasos através do discipulado. Terceira verdade. Essa pastora tem que pular da cadeira agora. Para líderes de igrejas também que vão assistir posteriormente pelo YouTube. Terceira verdade. Se preparem para comprar mais cadeiras. Glória a Deus. E abrir outros templos. Cadê? Tem alguém que crê aqui? Glória a Deus. Verdade, vou te dar outra chance. Se preparem para comprar mais cadeiras e abrir outros templos. Cadê o povo que crê? Glória a Deus. Aí surge a pergunta, irmão Cleito, por quê? Irmão Cleito, como? Quarta verdade aqui eu encerro. Aonde tem colunas e obras de rede, diz a Bíblia, no irmão Cleito, os números crescem excessivamente. Glória a Deus. O Espírito da verdade. Eu vou repetir. Aonde tem colunas e obras de redes, os números crescem excessivamente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Rabando que depois calabadaçai. Eu vou fazer oração de 1 minuto e 1 minuto e meio e vou passar para quem é de direito. Fecha os teus olhos. Espírito da verdade. Igreja forte em tempos difíceis. Aqui tem 2 colunas. Aqui tem 2 obras de rede. Eu mandar calabachurião da candará. E aqui tem o teu peso de glória. Ô Nazareno. Eu quero clamar agora pela vida de cada um que chegou aqui e dizer: dá estrutura a essa mulher para voltar a ser coluna na casa dela. Dá estrutura a este homem para voltar a ser coluna na casa dele. Plá, 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 plá. Eu quero profetizar sobre esta palavra e aqui eu encerro. Que em nome de Jesus tem uma nova geração sendo levantada. Uma geração de obras de redes. Oh meu Deus do céu. Uma geração que carrega um peso de glória que não pode ser averiguado. Uma geração que carrega um peso de glória que não pode ser calculado. Pai,
te louvamos, porque não temos dúvidas que essa palavra está produzindo o resultado a qual foi enviada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.